Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Nós somos gratos a Deus pela sua bondade infinita, pelo seu cuidado, pelo seu amor que nunca cessa, pelas suas misericórdias que não chegam ao fim. Isso é muito bom. A gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, por esse tempo de adoração, de louvor. E como a Ritinha colocou aqui na frente, como é bom a gente poder adorar a Deus e ouvir os nossos irmãos engrandecendo ao Senhor. E que isso seja mais do que apenas a canção. Que seja o que eu quero compartilhar um pouco com vocês nesta noite, que é a nossa adoração, sacrifícios e ações de graças. Por isso eu quero pedir, por gentileza, que você abra a sua Bíblia, Salmo de número 50. Se você está com a gente aqui nessa noite, você não tem Bíblia, se aproxime de alguém que tem, ou se você estiver aí do lado de alguém que não tem a Bíblia, se aproxime, para que a gente possa ler esse texto e compartilharmos um pouco. Salmo de número 50. E nos diz assim: o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Outras versões têm alguns dizeres diferentes. A tradição revista e corrigida, ela diz assim: o que me oferece sacrifício de louvor, esse glorificará o meu nome, se eu não estiver equivocado. E aquele que bem orienta o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Se não tiver exatamente com essas palavras, está bem próximo disso. A igreja pode tomar assento. O que eu acho tremendo quando a gente vem louvar a Deus é a maneira como que as coisas elas vão se entrosando, e não é nada do acaso, não. É porque Deus prepara. Às vezes, mas bem raramente, eu compartilho o texto que a gente vai meditar, até por questão do Ministério de Louvor, preparar alguma canção. Mas logo que nós iniciamos a nossa celebração, nós já fizemos menção da nossa adoração, do nosso louvor. O William, na sua fala, fez menção do que a gente vem fazer aqui. E é algo, gente, que eu tenho me preocupado bastante. Se vocês prestarem atenção, vez por outra, eu falo com vocês e eu me cobro com respeito ao nosso culto de adoração a Deus, com aquilo que nós viemos fazer aqui. Tem uma canção que diz: nós viemos aqui só para adorar a Deus. Tem uma outra que diz: só para te adorar e fazer o teu nome santo e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Mas quando a gente começa a conversar com as pessoas, tem uns que na verdade não sabem muito bem o que veio fazer, não somente aqui nesse espaço, mas o que foi fazer na igreja. Então é muito ruim quando você vê alguém distraído, ele está no culto, aí ele está vendo as notícias, ele está vendo o resultado do jogo de futebol, ele está vendo que vai passar amanhã, ele já está pesquisando o que ele vai pedir depois do culto. Vai que o culto passa um pouco da hora prevista, então ele já está no site lá do iFood da vida para pedir alguma coisa para comer depois, e por aí vai, e tantas outras cositas mais. Pastor, isso acontece e com frequência. Já ocorreu de gente tá tão desconectada, que está navegando no Facebook em pleno culto, de repente ela deu aquela bobeira, porque nem prestou atenção para silenciar o volume, e aí começa a passar alguma coisa, e a pessoa percebe: caiu a casa. E o que a gente entende com isso?
que para fazer isso na casa de Deus, nesse aspecto você poderia estar fazendo outra coisa. Até dormindo, se bem que amanhã é feriado, né? O dia do trabalhador, é interessante essas coisas. Se quem lembra de alguns contrapontos que eu falei, no dia do trabalhador, o trabalhador não trabalha. Isso é interessante. E eu fico sempre analisando, eu oro, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Pai, por favor, ó Deus, que as nossas celebrações, as nossas reuniões, elas jamais tenham a sua resposta, como algumas vezes o Senhor falou com o seu povo lá antigamente. Só vou lembrar vocês que algumas vezes o Senhor falou, olha, eu estou farto dos cultos de vocês. Tá? O sacrifício que vocês estão fazendo, essas celebrações todas, é como se ele dissesse, eu estou por aqui. Por quê? Porque não era sacrifício de louvor, não era resultado de corações sinceros. E quando a gente faz todo esse encontro aqui, eu particularmente fico maravilhado. Eu me deleito, eu me emociono, eu engrandeço a Deus, porque Ele nos dá o privilégio de a gente fazer isso. E todas as canções a gente veio trabalhando a esse respeito. E eu espero que cada um de nós, a partir da minha pessoa, que cada um de nós, desde as nossas crianças até os nossos anciãos, nós estejamos aqui oferecendo sacrifício de louvor à majestade do nosso Deus. Porque foi para isso que nós viemos aqui. E foi para isso que Deus nos criou. Amém? Então a gente louva a Deus por tudo isso. E agradece ao Senhor pelo seu cuidado. Alguns títulos que a gente vai encontrar nesse texto, por exemplo, nesta versão que eu estou, fala da essência do culto a Deus. O que é a essência? É o âmago, é o principal, é aquilo que dá o sabor diferente do preparo, da comida, de alguma coisa. É aquela coisa especial que você coloca ali. A essência do culto a Deus. O que é o âmago, o coração do culto a Deus? Algumas outras falam da verdadeira adoração, a adoração que o Senhor requer. Algumas outras falam que é um salmo de Asaf, outras falam inclusive que é um salmo de Asaf e a sua família. E tem uma que diz assim que Deus, Ele governa a terra e Ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Isso tem que chamar a nossa atenção. Inclusive, a primeira canção que nós cantamos, que fala que não importa como Deus vai fazer, mas Ele vai agir. Que a gente seja curado e que a gente se permita. E quando a gente consegue entender e oferecer um culto racional a Deus, nós somos curados, porque Ele manifesta a sua glória. E eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês nesta noite. Primeiro, ele vem trazendo uma série de coisas que na medida do possível a gente vai ler, mas ele diz assim, o que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. E é o que prepara o seu caminho, ou aquele que bem estabelece o seu caminho, dali que veja a salvação de Deus. Alguns pontos que eu quero só trazer à nossa memória novamente. Primeiro, o que é um sacrifício? Porque quando a gente lembra de sacrifício, a gente lembra de algo extremamente custoso, pesado, algo danoso, que não traz prazer. Via de regra, quando a gente se sacrifica, é sinal que não houve prazer naquilo. Aquilo foi muito suado, aquela coisa toda. Estou me sacrificando para ganhar meu salário. Eu me sacrifico para pegar um ônibus apertado de manhã. Coisas mais ou menos assim, outras que às vezes a gente fala. Mas no culto a Deus, queridos, isso não tem o menor sentido. Amém? Vocês compreendem?
ou não? Vamos explicar então. Por quê? O sacrifício é a oferta de alguma coisa muito preciosa para alguém. Alguma coisa que a gente oferece de mais precioso para outra pessoa. Porém, para Deus, no culto a Deus, muito o contrário daquilo que a gente sente e faz lá fora, infere todo o prazer. Por exemplo, se vocês se lembram lá quando Deus fala para Abraão, o que Deus fala para Abraão mesmo? Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e oferece. O texto, quando você lê a história, quando você lê sobre Abraão, tudo, em algum momento você vai encontrar alguma coisa, algum comentário, alguma ideia que permita você pensar que ele ficou assim, por exemplo. Tá, e agora, Deus, depois de tudo que você fez, depois dessa promessa, na idade que eu estava, a Sara, tudo que envolveu a nossa vida, depois desse rebuliço todo, agora você quer que eu sacrifique a criança? Você está de brincadeira comigo. Vocês encontram alguma coisa que você possa comentar? O que eu vou... Oh Deus, pede outra coisa, pede qualquer outra coisa, menos o meu filho. Você encontra alguma coisa assim no texto? Em algum momento que desse a ideia? O que ele faz? Ele pega com os seus moços, os seus empregados, e ele se dirige para um determinado lugar, e é interessante que quando ele chega lá, ele fala para os seus rapazes, olha, vocês fiquem aqui, que eu vou subir com o menino para adorar. É isso mesmo? Eu não lembro, não tenho bem certeza que eu não estou com o texto na mão, se ele fala que volta. Ele fala que volta. Gente, sabe, quando eu penso nisso, isso é brincadeira, é uma coisa demais. Por quê? Porque eu entendendo o texto, o que ele está dizendo? Eu volto? Não. Eu estou indo com o menino e daqui a pouco nós estamos de volta. E é onde geralmente a gente perde o fio da meada. Por exemplo, quando Jesus está lá com seus discípulos, isso aconteceu algumas vezes naquela tempestade toda, aquela coisa tremenda, e ele fala para os seus discípulos, quando ele está lá, passemos, não é isso que o texto diz? Passemos para o outro lado. Ele não disse, olha, vocês vão passar para o outro lado. Passemos quer dizer, eu estou junto, e nós vamos chegar lá do outro lado. E quando chega no meio do caminho, e olha gente, um dia desses assistindo um documentário, eu estava vendo algumas embarcações, embarcação que eu estou falando não é esses barquinhos não, é embarcação tipo cruzeiro, essas coisas todas. E as ondas batendo no convés da embarcação e passando até para cima. Eu falei, Senhor da glória, os discípulos enfrentando um negócio desse, não era para menos que em algum momento ele virasse e falasse, pô Jesus, e aí? Você não está vendo? Só que a gente se esquece, e aí eu me lembro, que é uma coisa que os que mais me conhecem já faz parte de mim, de algumas canções que a gente lembra. Quando eu era criança, faz bastante tempo, viu gente? E eu cantava um corinho aqui na igreja que dizia, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passo temporal. Só que a gente, quando o bicho pega, a gente esquece que Jesus está no barco. Ah, eu não esqueço não, pastor. Glória a Deus pela sua vida se você não esquece. Mas eu ouso colocar em xeque que não aconteça. Porque na grande maioria, salvo algumas raríssimas exceções, a gente de vez em quando dá essas mancadas. E olha, eu peço perdão a Deus, porque a gente acaba expressando uma falta total de confiança no Senhor, de total ingratidão a Deus pelo seu cuidado, aquilo que Ele tem para nós. Então, o sacrifício,
ele é uma oferta de alguma coisa muito preciosa. E a oferenda a ser entregue, ela deve ter grande valor para aquele que a sacrifica. E aí eu fiquei pensando, bom, qual é o peso que você dá para o louvor que você cantou até agora? Os hinos da harpa, os cânticos que nós entoamos aqui, adorando a Deus com a banda. Qual é o valor que o pessoal que está lá na mídia, que está fazendo a gravação, que está fotografando, qual é a relevância que isso tem de fazer isso no culto? Porque isso é culto a Deus. Se não fosse culto a Deus, a gente poderia, obviamente que a nossa realidade, ela permite um pouco menos, tá? Mas digamos assim, contrataríamos um pessoal para trabalhar no som, para trabalhar na mídia, porque não tem relação espiritual nenhuma, mas é o culto a Deus. Então tudo que a gente faz no culto a Deus, tem que ser para adorar ao Senhor, não é para outra coisa que a gente veio aqui. O pessoal que toca na bateria, na guitarra, no baixo, no teclado, quanto que pesa quando a gente está tocando? Quando a gente entra aqui para fazer qualquer coisa, qual é a relevância? E aí me veio algo à memória. O ano passado, se eu não me engano, nós tivemos um problema aqui no nosso esgoto. No esgoto não, na caixa de gordura. Gente, quem conhece a caixa de gordura, matava uma coisa muito feia. Senhor da glória, quando eu abri aquele ralo que nós começamos a tirar aquele negócio dali, veio aquele aroma, mas não era um aroma agradável, né? Veio aquele aroma desagradável, que até quem vinha vindo lá do outro lado da rua sentia, falou, gente, o que está acontecendo? Mas a gente está fazendo aqui, é na igreja, é o cuidado com a igreja de Deus. Eu estou cuidando para o bem-estar, para que o átrio esteja saudável, para que a cozinha funcione bem, para a gente limpa, para quê? Para que os banheiros funcionem bem, para quando você for usar as nossas dependências aqui sanitárias, você, puxa, que bacana. Isso não é um passe de mágica. Isso tudo deve ser encarado como sacrifício de louvor. Por quê? Porque tem que ter relevância para mim, e relevância para quem eu estou oferecendo. O que você veio fazer aqui? Que tipo de culto que você trouxe aqui nesta noite? Que tipo de louvor você está oferecendo aqui nesta noite? Porque auditivamente falando e visualmente falando, digamos assim, foi uma coisa maravilhosa. Para mim, está quase perfeito, porque perfeito só o Senhor. É Ele que avalia. Agora, como Ele sonda os corações, então Ele sabe cada um de vocês como vem fazendo. Ou se você veio porque, poxa vida, hoje deu tempo, eu vou para o culto, porque tem gente assim também, né? Já que eu não tenho outro compromisso, então hoje eu vou para a igreja. Sendo que eu tenho que adorar o Senhor em todo o tempo. Aí eu me lembro de Josué. Gente, quando eu lembro de Josué, aí eu falo, meu Pai do céu, realmente eu sou um servo inútil. Porque Josué, ele teve guerras, teve todos os desafios. Eu não me lembro exatamente quantas pessoas ele estava gerenciando quando ele substituiu a Moisés, mas uma coisa eu lembro que Deus falou para ele, que meditasse na lei dele, pelo menos uns 15 minutos por dia. O que diz? Será que Josué não tinha mais o que fazer? Será que Deus não sabia que tinha aqueles milhões de pessoas lá à sua tutela? Porque naquela época a gente vê lá, se você der uma olhada, contava os homens. As mulheres e crianças era uma contagem diferente. Sem contar animais, aquela coisa toda. Era gente para dedéu. Josué tinha que se preocupar com tudo aquilo, tinha guerras, tinha toda a responsabilidade com aquele povo que se vocês se lembrarem, era um povo muito amável, gente, graças a Deus, um povo fácil de se lidar. Ou, digamos, ou raça ruim. Meu Deus do céu, como aquele povo era complicado.
complicado. Josué tomava conta de toda aquela galera e o Senhor falou: não se aparte da tua boca a minha lei. Medita nela de dia e de noite. Quanto tempo você medita na lei do Senhor por dia? Aí a gente fica olhando. Talvez não tivesse nada mais custoso a Abraão do que sacrificar seu próprio filho, mas ele fez isso. Então, quando a gente oferece, quando a gente faz esse sacrifício, é algo prazeroso, é algo que, muito embora exija o empenho, uma dedicação de algo precioso, ou de algo que eu me empenhe para fazer, mas é algo que eu sei que é para alguém que merece muito mais do que tudo que eu possa fazer. E outra coisa, muito embora eu não faça por barganha, eu sei que isso não vai ficar sem ser avaliado, porque Ele é o galardoador de todos. E aí, quando eu tenho na minha cabeça que eu quero glorificar o Senhor, eu olho para aquilo que o Salmo fala, bom, aquele que oferece sacrifício de louvor ou de ações de graça, como diz esse texto, esse me glorificará. Daqui a pouco, eu não sei quem está hoje nessa incumbência, mas eu vou, de uma certa forma, adiantar ou fazer a sua parte. Daqui a pouco nós vamos fazer um sacrifício que deve ser de louvor. Nós vamos ofertar na casa do Senhor. Nós vamos dizimar na casa de Deus. E tem muita gente que faz isso com a maior alegria do mundo, desprendido. Mas tem alguns que ficam preocupados. Tem alguns que ficam preocupados. Deus, se eu não der oferta... Hoje está até mais fácil fazer essa disfarçada, né? Porque a gente coloca aqui que quem não... Você pode ir lá para o gasofilácio, que está ali atrás, depositar a sua oferta, mas você pode depositar no Pix. Então tem aquele que quer dar uma disfarçada e ele fala, bom, se eu não levantar para ofertar, o pessoal vai olhar, acha que eu estou fazendo um depósito, eu estou fazendo um Pix, então dá para equilibrar. Só que o Deus que está aqui presente, Ele sonda os corações. Ele sabe a intenção do nosso coração, se é um sacrifício de louvor, ou se é aquele sacrifício que eu vou fazer, porque afinal de contas, né? Mas por que eu faço isso? Porque esse Deus que nós estamos na presença dEle, se Ele não me der graça, se Ele não me der vigor, e o vigor que eu estou falando, necessariamente não é eu estar bem de saúde, é que Ele me dá condição para ir trabalhar, porque nós somos tão complicados, que para vir para a igreja, o pessoal, pastor, eu estou muito ruim, estou passando mal, estou não sei o quê, ou senão depois ele me dá a resposta. Mas para ir trabalhar, para não perder o vale transporte, ou a diária, alimentação, ou alguma coisa, ele vai de muleta, vai de cadeira de roda. Você está sentindo bem? Estou. A cabeça está explodindo. Não, mas eu estou bem, porque se eu falar que eu não estou bem, o chefe vai falar, então você vai para casa. Não, eu não quero ir para casa. Por quê? Porque senão eu vou perder. Tem gente que vai no médico, passa no médico, olha, eu vou te dar 5 dias de licença. Não, doutor, pelo amor de Deus, me dá só os minutos que eu trabalhei, porque senão quando eu chegar, eu vou perder o dia. Se eu ficar 5 dias de licença, eu vou perder um monte de coisa que agora eu nem me lembro, mas eu sei que perde um monte de coisa. Mas Deus, como Deus é amor, como Deus é a fonte de todo bem, Ele vai compreender. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aonde a gente quer chegar? Como que a gente às vezes se comporta? E como que a gente tem que vir para esse lugar? Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente vai ofertar. Por quê? Porque Ele nos deu saúde, nos deu vigor. Eu me recordo como se fosse hoje um dia, nós estávamos aqui cultuando, e quando eu fui sair, um pastor, inclusive o senhor, ele já descansa no Senhor, e ele perguntou, a gente estava lá, e aí, como é que está a sua vida, Davi, e tal, o seu salário? Eu falei, olha, eu estou ganhando uma merreca, mas então... Aí eu tomei uma tremenda de uma repreensão, porque ele falou, Davi, que nunca mais saia isso da sua boca.
Deus não dá merreca para ninguém. Você é servo de Deus, então aquilo que Deus dá, com certeza Deus vai abençoar e vai preparar. Por quê? Aquilo que na tua cabeça é merreca, se for abençoado por Deus, você vai conseguir fazer do que muita gente que tem muito mais, que acha que é alguma coisa. Então, você seja grato a Deus, porque Deus não dá merreca para ninguém. Então, quando eu oferto, quando eu dizimo, é porque o doador da vida, ele me deu condição para ir trabalhar. Seja um trabalho que na minha cabeça seja honroso, ou na minha cabeça seja desonroso. Mas se for para o Senhor, como a Bíblia orienta, façam tudo como se fosse para o Senhor, então vocês vão de concordar que não tem serviço desonroso. Amém? Tudo é bênção. Parece que o pessoal não ficou muito empolgado assim para dar aquele amém, aquele glória a Deus. Porque tem uns negócios que é complicado. Só que como você é servo de Deus, lá e aqui, principalmente lá, vocês sabem onde é lá, né? Todo mundo sabe onde é lá? Lá no serviço, lá na escola, lá na rua, lá no trânsito, naqueles lugares que deixa a gente aqui, né? Tira a paciência, dá até desespero, mas é lá que a gente tem que deixar a luz de Cristo brilhar através da nossa vida, e lá que a gente tem que expressar a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus. Isso tudo faz parte. Mas o que tem a ver isso? É justamente aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Por quê? O que são as ações de graça? São as manifestações da nossa vida que dão a entender que eu estou satisfeito com o Deus que eu sirvo. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo, gente, que a impressão que eu tenho é que Cristo não é suficiente mais para as pessoas. A salvação de Cristo, ela é meramente um detalhe na vida. Ela não é o principal e não é o futuro glorioso da sua igreja. Então tem gente que ele fica buscando um monte de coisas, um monte de artifícios. Infelizmente isso tem entrado na igreja e tem que ter muita criatividade, porque tem que ficar inventando um monte de coisas, campanhas mirabolantes, um monte de coisa para o pessoal não se perder, para o pessoal ir embora, para chamar atenção, fazer uns shows alucinantes, umas coisas loucas, sendo que o que o Senhor quer de nós são sacrifícios de louvor de lábios que confessem o seu nome. E a palavra diz que um coração quebrantado, o coração contrito, ele não rejeita. É isso que é o culto a Deus. E o que é um louvor? É o ato de glorificar, de enaltecer, de dignificar, de engrandecer, de tornar majestoso aquele que é o único digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. É isso que nós viemos fazer aqui nessa noite? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós viemos aqui com o intuito de glorificar a Deus, é essa maneira que eu preciso me comportar. No livro de Hebreus, no capítulo 13, deixa eu ver aqui para a gente não... Livro de Hebreus, no capítulo 13... Deixa eu ver aqui rapidinho. Isso mesmo. No capítulo 13, ele fala de o escritor, ele coloca algumas considerações. Ele começa até o versículo 6, ele fala de deveres sociais. Então ele fala do amor, do relacionamento, da hospitalidade, aquela coisa toda. Que é interessante, depois você pode ler. A partir do versículo 7 até o 17, ele fala de deveres espirituais. Depois você pode ler com cuidado, por gentileza, com bastante atenção. No versículo 15, aliás, deixa eu até ler o versículo 14, só para ficar marcado na nossa reflexão, que diz assim: na verdade, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Versículo 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, por intermédio de Jesus,
ofereçamos a Deus sempre, constantemente, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Depois ele vem aqui trazendo algumas outras instruções. Guarde isso no seu coração. Qual é a essência do culto a Deus? A essência são esses dois últimos versículos que o salmista coloca. Quem escreveu esse salmo? Asaf. Asaf, ele era um dos músicos de Davi, dentre os principais, né? Ele e a sua família, eles cantavam, tocavam símbolo e apresentavam aqui essas canções como o Salmo 50. Não eram isentos, viu, gente, de alguns percalços que a gente tem, de alguns medos, de algumas dúvidas, de alguns questionamentos. Se vocês já ouviram a gente comentar que, por exemplo, no Salmo 73, Asaf mesmo, ele está lá, ele está meio, é um termo que muita gente conhece, ele está meio bolado, né? Ele está meio encucado, porque ele estava invocado, por quê? Porque aquele que não temia a Deus, o ímpio, estava nadando de braçada, estava indo tudo bem, tudo prosperava, eram as mil maravilhas, e no caso dele que servia a Deus e aqueles que eram fiéis ao Senhor, parece que a coisa não ia tão bem, tinha vezes que dava a impressão que ia de mal a pior, e ele apresenta uma série de questionamentos diante de Deus. Quando chega no versículo 17 do capítulo 73, aí ele fala, até que eu entrei no santuário. Então, o que dá a entender? Que ele estava falando, mas como de vez em quando acontece, a gente está tão preocupado, é tanta coisa tomando a cabeça, tirando às vezes a nossa paz e aquela coisa toda, e a gente não ora a Deus, não pede instrução, não louva a Deus, não glorifica o nome do Senhor. Ele fala, mas até que eu entrei no santuário, ou até que eu entrei na presença de Deus. Aí caiu a ficha, qual é o fim daquele que não teme a Deus, daquele que não busca ao Senhor, daquele que não glorifica ao Senhor. E aí eu reposicionei o meu pensamento e a minha trajetória. E Deus aqui, ele vem falando, Asaf, ele vem trazendo uma colocação aqui como se fosse uma apresentação daquilo que Deus faz, daquilo que Deus iria cobrar, e uma parte ele fala daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não temem a Deus, e uma parte ele vem falando daqueles que fizeram uma aliança com o Senhor. E quando a gente faz uma aliança com alguém, a gente tem alguns compromissos, correto? A gente tem alguns comprometimentos, a gente tem algumas responsabilidades. Então ele está falando com algumas pessoas que quando a gente faz uma aliança com Deus, qual é a nossa postura? De santidade, de consagração, de uma vida separada para Ele. Algo que o agrade, porque afinal de contas eu fiz uma aliança com Deus, o Deus eterno que eu reconheço que é o Criador de tudo, um Deus que acima de tudo e acima de todos está sentado no seu alto e sublime trono, mas eu reconheço que na sua grandeza, na sua majestade, muito embora ele esteja sentado no seu alto e sublime trono, ele se manifesta no meio de um povo quebrantado de coração. Por isso que se nós nos humilhamos diante da sua presença e reconhecemos que ele é grande, muito grande, eu tenho certeza de que ele está aqui tão certo como o ar que eu respiro. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente celebra. Mas como que a gente celebra esse grande Deus? Então, ele vem falando, olha, Deus ele vem. E ele olha tudo. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo, ele sabe, como se fosse hoje, eu estou aqui fazendo contemporaneizando um pouco, ele sabe qual é a sua adoração, qual é o tipo de culto que você trouxe para ele nessa noite, e diante dele vem um fogo devastador, devorador, e ele chama a natureza e tudo aquilo que ele criou para o julgamento, porque ele sabe o que está acontecendo. Ah, mas espera um pouco, eu vou ser julgado,
eu estou oferecendo um culto sincero a Deus. E quando eu meditava, o que veio diante de mim? Às vezes tem alguns exemplos, só para a gente avaliar, né? Quem que está estudando, quem que está nos bancos escolares hoje aqui com a gente? Pastora Patrícia, quem mais? Só a Patrícia que está, quem mais? Quem dá mais? É escola, isso, faculdade, colégio, isso, Vitor, ou não está estudando mais, já está, tá. Neguinha, minha sobrinha, está estudando também, né? Não vamos parar de estudar, não. Nós estamos em abril, já vamos entrar em maio, vocês já fizeram prova, né? Os que estão indo melhores, o professor fala assim, você não precisa fazer prova, não. É isso que acontece? Não, Dai. Todo mundo faz prova. Mesmo sabendo que você pode ser o melhor aluno da sala. Todo mundo tem que fazer prova, correto? Todo mundo concorda. Depois, quem não tirar a média de corte, o que acontece, Kate? Fica de DP, no caso. Pois é. Deu para entender? Gente, Deus vem para julgar todo mundo. Se você está louvando a Deus, ou seja, vamos com uma palavra que a gente entende melhor. Se a carapuça não servir, amém, está tudo kits, está tudo certo. Agora, se a carapuça serviu, aí precisa realinhar o seu lugar no banco da escola, ver como é que você está com as matérias, tá, o que você precisa correr atrás, de preferência correr atrás do lucro. Se você tirar uma nota boa, o que acontece? No caso, quando a gente está estudando, fica melhor quando você vai tirando notas melhores, porque vai diminuindo o peso para as outras provas que você vai fazendo. Porque se vai ficando muito ruim, muito vermelho no começo, para não ficar de DP, você tem que ralar para tirar aquelas notas bem azuis, bacanas, para equilibrar lá na frente. Senão, tem que levar para o outro ano. O grande detalhe, fazendo um paralelozinho com essa comparação, é que na salvação, na vida cristã, não tem como levar DP. Ou sobe, ou acabou, não tem o que fazer. Não, vamos ficar para a segunda época. Para a salvação não tem segunda época. É assim que funciona. Por isso que a coisa está toda aqui agora. Então, ele vem falando, Deus vai falar, ele não guarda silêncio, perante ele vai um fogo devorador, e ele vai intimando tudo para o grande julgamento. Por isso que ele fala no versículo 5, congregai os meus santos. Olha como é que ele fala, congregai os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo, por meio de sacrifícios. E aí ele vem fazendo alguns comentários, enfim, tudo aquilo que ele aceita, aquilo que ele não aceita. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se equivocam. E da mesma maneira que muitas vezes nós queremos comprar as pessoas com presentes, oferecer alguma coisa relativamente relevante, nós achamos que podemos comprar Deus também. Então tem gente que oferece de tudo. Oferece carro, oferece casa, oferece, lá naquela época, para o povo de Israel, eles ofereciam sacrifícios, animais que eram oferecidos, enfim. Mas depois isso foi encerrado. O sumo cordeiro foi oferecido perpetuamente pela nossa vida. Mas tem gente que ainda oferece um monte de coisa, oferece animal, oferece dinheiro. E aí o William disse na sua fala que muitas vezes nós
a gente faz uma comparação de Deus com a nossa capacidade. A gente se esquece que Ele é Deus e acha que Deus é limitado que nem nós. Não, Ele é Deus, gente. Vamos falar? Ele é Deus, o todo soberano. Ele não é o Davi, ele não é o Oscar, que é limitado, que tem fome e sede de comida, de água, de beber, Coca-Cola, essa coisa toda. Gente, esse Deus nosso não é assim. Tanto que ele fala assim, por acaso, se eu tivesse fome, eu ia pedir para vocês me dar comida? Vocês se esqueceram que eu sou Deus, eu criei todas as coisas, eu conheço tudo, os animais, as montanhas, as aves do céu, as animarias, são todos meus, eu que criei. Onde vocês estão com a cabeça de achar que se eu precisar, eu preciso pedir alguma coisa para vocês? Eu não vou pedir nada para vocês. A única coisa é assim, se vocês estão oferecendo um sacrifício agradável, vai ficar tudo certo. Que lá no passado, eram ofertas pacíficas, eram, digamos assim, um sacrifício de gratidão, de louvor a Deus. E ele vem aqui tratando. Tá? Aí depois que ele vem falando tudo isso, ele vai um pouco mais para frente, e ele fala, ofereça a Deus sacrifício de ações de graça, versículo 14, e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Esse é um problemão grande também que a palavra fala. Olha, se você não pode votar, fazer um voto, então é melhor que você não faça. E aí tem muita gente que na coisa de não, digamos assim, não, eu não vou nem me comprometer. Eu não vou nem me comprometer em fazer um voto, eu não vou me comprometer com Deus, porque vai que eu não possa cumprir. Gente, para tentar se eximir, quer dizer então que o meu empenho, a minha dedicação, por exemplo, para eu fazer um jejum, um tempo de consagração, de adoração a Deus, que é algo que me custe, mas que não vai ser prejudicial, que é para o louvor da glória do Senhor, e eu sei que Ele vai receber se for de mim com o coração sincero, e sem eu ter a intenção de ficar barganhando com Deus, eu sei que Ele vai me abençoar, porque o Senhor não despede ninguém vazio. Mas tem gente que já não quer nem, eu não vou, e essa é uma desculpa, gente, esfarrapada, que às vezes a gente dá, justamente para não se comprometer com ninguém. Olha, eu não vou, porque vai que não dá. Então, para eu não ter que me esforçar para fazer, eu já vou dizer que eu não vou. E às vezes a gente, para não ser mal educado, não, tá bom, tudo bem, então Deus abençoe. Aí daqui a pouco você fica sabendo que a pessoa foi para outro canto, mas não veio fazer nada com você. Aí fica pior ainda. É aquele problema que às vezes acontece com muita gente, que o peixe morre pela boca. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Então, vamos oferecer a Deus sacrifício de ações de graça. Vamos cumprir os nossos votos, nos comprometermos com Deus, afinal de contas, Deus ele tem sido maravilhoso para conosco, ou não? Mesmo nas tribulações, confusões, dias difíceis, de lamentos, de tristezas, como diz uma canção que a gente canta aqui, não sei se é isso mesmo que diz, haverá consolo, é isso? Renovação, da fraqueza brotará a força de um leão, de um vulcão. Não existe um Deus assim como tu és. O que diz o resto? Que cuida e protege. Vamos lembrar do que eu falei algum dia desses aqui? Que Ele protege por quê? Porque nós temos um Pai. Aleluia. Nós temos um Pai, querido, você não é órfão. Deus não deixou ninguém, a Deus dará. Você jamais vai ouvir, me inclua fora dessa. Problema seu. Não.
Jesus, Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer ser um Deus presente em todo o tempo, aleluia. A questão é se Ele pode, porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas que Ele não pode, porque a natureza dele não é que Ele não está vendo e que Ele não está por ali, porque Ele é onipresente. Mas Ele não vai poder participar daquilo, e a gente quer fazer algumas coisas lá e quer justificar que Deus pudesse participar. Tem coisa que Ele não vai participar por causa da sua natureza divina. E aí a gente tem que acordar para a realidade. Aí ele fala aqui para o ímpio. Aliás, antes, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Quando nós oferecemos sacrifício de louvor a Deus, você pode invocar ao Senhor. E invoque-o enquanto está perto, bata e Ele vai te responder. Olha o que diz aqui. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. E o que você vai fazer? Vocês estão com o texto na mão aí, versículo 15. Eu vou livrar você, mas você vai me glorificar. Porque sabe qual é o problema de muita gente hoje? Não é de pouca gente. É que ele clama, Deus é fiel, Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, Ele não volta atrás na sua palavra, então a pessoa clama, Ele responde, a pessoa vira as costas, ó, e não volta nunca mais para agradecer. Então que Deus Ele nos ajude, porque no dia da angústia você pode clamar ao Senhor, não vai dar o culpado, como tem gente, olha, fica aí atento, vai que o telefone do Senhor, eu não sei de onde o pessoal tira essas ideias, pelo amor de Deus, sabe, é umas inferências que não tem sentido, tem coisa que a gente pode comparar, não, talvez o celular de Deus esteja ocupado, né? Que papo é esse? Não. O Senhor, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem a capacidade de conhecer o pensamento e sondar todos os moradores da terra. Por isso, queridos, que eu peço que Deus tenha misericórdia da minha vida e da nossa. Porque Ele sabe exatamente como está cada um dos nossos corações exatamente agora. Em que pese, como já foi dito aqui, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, as nossas dores físicas, as nossas dores psicológicas, as nossas mazelas, os nossos problemas, quer sejam eles íntimos, lá na nossa psique, com a família, os questionamentos que a gente tenha, Ele não muda, Ele continua sendo Deus e continua merecendo a nossa adoração. Eu jamais posso dar desculpa para Deus, ó Deus, só sabe como é que eu estou baqueado, estou triste essa semana, olha, não deu, faltou, não tive dinheiro para comprar salame, para fazer lanche para os meus filhos de manhã, tá? Não deu para comprar copa, para fazer com melão no café da manhã, Senhor, olha, a situação que eu estou, meu Deus, porque tem gente assim, né? Ele olha no armário, tem 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 2 quilos de açúcar e um pacotinho de 250 gramas de café. Olha aí a miséria que eu estou, Deus, o armário está vazio. E amanhã o que eu vou comer? Sabe o que vai acontecer? Vai morrer que nem o povo lá no deserto. Mal agradecido, aí falou, come seus esfomeados. E aí comeram, morreram tudo engasgado. Porque às vezes a gente não consegue ver que Deus cuida de nós das mais diversas maneiras. De preferência das maneiras inusitadas. Me lembrei de uma canção que eu gosto muito, que de vez em quando a Neide canta com as irmãs Rod Saron. Deus nos surpreende. E Deus, Ele continua nos surpreendendo porque Ele é Deus. A gente tem a péssima mania, eu falo a gente porque eu tenho. Eu oro a Deus para que o Senhor me perdoe e tenha misericórdia. A gente fica, o que Deus vai fazer? A gente canta, não importa como, mas eu fico imaginando, o que Deus vai fazer? Será que Deus vai tirar um coelho da cartola? O que Ele vai fazer? Ele vai fazer brotar? Será que eu vou vir andando na rua e eu vou achar uma nota de 200? O que vai acontecer comigo, meu Deus?
Ai, que Deus me ajude, tenha misericórdia da minha vida. Aí ele dá uns apertos, né? Ele fala assim, mas ao ímpio, diz Deus, para que serve você ficar repetindo os meus preceitos? Ou seja, tem gente que tem a palavra na ponta da língua, sabe toda a Bíblia, sabe tudo, mas não cumpre nada. E o problema não é saber tudo, o problema é praticar. O problema é aplicar na nossa vida e através da nossa vida o Senhor ser glorificado. Então tem muita gente aí, sabe tudo, fica repetindo, fala, faz um monte de coisa, oferece um monte de coisa, faz show, faz coisa mirabolante. E isso não quer dizer que a gente tenha que ser relaxado, porque antigamente, pelo menos aqui, tinha muito disso. Glória a Deus que acabou. Irmãos, só os irmãos com a paz do Senhor, eu vou cantar um hino. Eu não ensaiei, estou rouco, canto desafinado, mas é para Deus mesmo. Que papo é esse, gente? Pelo amor de Deus. Quer dizer que Deus, como Deus é amor, então está tudo certo. Eu me lembrei de um negócio, eu vou falar. Teve uma época que a gente teve que falar com a igreja. Por quê? Tinha gente que achava que aqui era ecoponto. Aí trazia feijão, tinha que ficar escolhendo, que tinha mais caroncho do que feijão. O irmão não traz mais não. Sempre tinha gente, uma irmã aqui, que falava, pode deixar, pastor, pode deixar que eu levo tudo, a gente tira os bichinhos do feijão, depois ferve, esquentou, está tudo bom, come. Ele fica até mais macio, porque o feijão já está meio como é que se fala, está furadinho, né? Então cozinha mais rápido, está tudo certo. Vinham os arroz vinha criando até umas borboletinhas dentro do pacote. Pois é, seria cômico se não fosse trágico. Falei, não, pode parar com isso. Aí vinha, irmão, trouxe essa geladeira para a igreja. Funciona? Não, ela funciona, mas ela dá 1 minuto. Parava. Por que você trouxe para a igreja isso daí? Achava que a igreja é curva de rio. Gente, não. Nós servimos a um Deus santo, um Deus majestoso, Criador de todas as coisas. A casa do Senhor, nós não fazemos, pelo menos é a nossa intenção, todas as pessoas, eu procuro fazer menção de a gente não fazer nada com ostentação, nada com presunção. Nós concitamos a igreja para ofertar, para dizimar, porque a igreja ela é subsidiada, nós temos compromissos, ajudamos pessoas, procuramos fazer isto, mas a gente conhece a realidade dos nossos irmãos, oramos, Deus ele tem sido gracioso conosco nesses 58 anos de vida. Então, mas a gente vai fazer o melhor. Então a pessoa, por exemplo, eu vou dar R$1 de oferta, isso já aconteceu, viu gente? Veio só a metade da nota de 2, o que eu vou fazer? Cadê a outra metade? Foi, pastor Iara? Hã? Na outra semana. Obrigado, presbítero Felipe. Está aqui pronta a solução. Está aqui, ó. Está vendo? Por isso que precisa do pessoal para ajudar. Só que a pessoa não trouxe a outra metade até hoje. Gente, é complicado. De que te serve repetir os meus preceitos, terem dos lábios a minha aliança? Ou seja, olha, eu sei tudo que Deus quer, que Deus é, mas eu não o sirvo pelo que Ele é. Só quero Deus pelo que Ele pode me dar. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Aí eu me lembro de uma canção que ela deve ser agradável para todos nós. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. Acertei?
Oh, que maravilha, vou fazer que nem minha neta, palmas para mim. É assim que tem que ser, gente. O nosso culto, a gente tem que fazer essas avaliações, porque nós estamos na presença de um Deus grande, de um Deus tremendo. Ele é invisível, mas Ele é real. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe? E aí, a gente não pode concordar com coisas ilícitas. Olha só, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e com os adúlteros você se associa, ou seja, você concorda com tudo que é errado, com ideias erradas, com comportamentos errados, com ações equivocadas, com maus juízos, maus negócios, você tem prazer nisso? Não. Isso não faz parte daquele que adora a Deus e que tem uma aliança sincera com Deus. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Gente do céu, olha o que diz o 20. Senta-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Ou seja, é aquele que mete o pau e coloca o irmão, aqui é literal, tá, gente? Esse aqui é o que põe o irmão na cadeia, que leva o irmão à justiça. Tá? Tem feito essas coisas e você está achando que eu não estou vendo, porque quando ele fala que eu me calei, é porque tem gente que ele vai caminhando e ele acha que Deus não está vendo. Não está acontecendo nada comigo e eu vou indo. Muito cuidado. A gente tem que ficar atento. Porque, como eu disse na semana passada, todos os dias o Senhor tem vindo para a sua igreja. Em algum momento não sabido, Ele vai vir coletivamente para arrebatar a sua igreja, mas todo dia Ele tem vindo. Hoje, com certeza, essa semana eu estava ouvindo, todos os dias, queridos, morrem 8 pessoas que fizeram aliança com Deus, porque se negaram a negar o nome de Cristo. Isso em uma agência missionária. Tá? Estão lá. No mundo, nas missões. 11 pessoas. Por minuto. Não. Para não mentir, é 11 pessoas, acho que é por dia. Aí eu falei, oh Deus. E aí a gente canta aqui. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te dá ou te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu, porque Ele já deu, lembra? Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões. O demais, que Ele sabe que a gente precisa. Deus sabe da tua necessidade, Ele sabe da minha necessidade, querido. Mas o essencial, o principal, já está reservado. Já está pago, está quitado, você não precisa fazer nada. Você só precisa ser fiel a Deus. Eu só preciso ser fiel. E aí eu volto para a palavra, né? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa. Quer dizer que eu tenho que morrer por conta disso? Às vezes, literalmente, como tem irmãos nossos. Querido, tem irmão nosso que nessa hora agora está apanhando porque não está se negando a falar. Então você vai dizer que você não é crente. Não, eu sou um crente na pessoa de Jesus Cristo. Então tome porrada. Aí nós estamos aqui. E tem gente que reclama que o banco é duro, que não tem ar-condicionado. E é interessante que quando liga o ventilador, a gente reclama também. Desliga o ventilador que está batendo nas minhas costas e eu vou ficar resfriado. E o culto a Deus? Aí a gente acha que Deus não está vendo. Aí olha só que tremendo. Mas queridos, isso aqui é só para a gente se lembrar, tá bom?
Olha, tem feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual a você. Ou seja, tem gente que acha que Deus pensa que nem ele, que nem ela. Não, Deus ele age, Deus faz justiça que nem eu. Não, queridos, Deus é Deus. Vamos se lembrar. Isaías capítulo 55, se não me engano, o pessoal que é os catedráticos aí, diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês. Então, querido, não pode passar pela nossa cabeça querer tomar algumas ações como se Deus fosse que nem a gente, se ele pensasse, tomasse atitudes como nós, porque ele é Deus, aleluia. Mas eu vou arguir você e colocarei tudo à tua vista, ou seja, eu vou questionar você. Eu vou questionar você, vamos trazer tudo à baia, tá? E eu vou pôr tudo em pratos limpos. Se tiver tudo certo, glória a Deus. E aquilo que você tiver com dívida no cartório, você vai ter que acertar. É mais ou menos nessa linha que o versículo está falando. Considerem, pois, todas essas coisas, vocês que se esquecem de Deus, para que vocês não percam tudo. Aqui o texto ele é pesado, gente, olha. Para que eu não vos despedace sem haver quem vos livre. Quando eu li isso daqui, eu falei, oh, Deus, tem misericórdia. Porque Asaf, quando ele escreveu, eu fiquei pensando, como que Asaf estava trabalhando essa questão? Mas a coisa é séria. Porque a Bíblia também diz, por exemplo, que aquele que é repreendido várias vezes e endurece a sua cerviz, será quebrantado repentinamente sem que haja cura, ou seja, é desobediente, já foi chamado a atenção e fica, uma hora acaba tudo e não vai ter mais saída. É nessa linha. Aí ele fecha. Mas o que me oferece sacrifício de ação de graças ou sacrifício de louvor, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, aquele que fica atento, que vigia, que toma cuidado, Senhor, guia os meus passos, guia meus passos. Não, meu Senhor, é isso mesmo? Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aquele que prepara o seu caminho, ou aquele que bem ordena o seu caminho, tem uma outra versão, aquele que está atento na sua caminhada, esse vai ver a minha glória, ou eu darei que veja a salvação do Senhor. Queridos, que nós, eu e você, a gente não se esqueça, a gente ofereça sacrifício de louvor ao nosso Deus. Eu meditava, por que a gente tem que fazer isso? Como que é? Aí eu me lembrava de uma canção que as crianças cantam, né? Porque eu tenho que amar a presença de Deus. Eu tenho que amar o culto ao Senhor, a adoração e louvor ao nosso Deus, como as nossas crianças. Ah, eu amo a Cristo, sim, eu amo a Cristo, oh, eu amo a Cristo. É por isso que eu amo a Cristo. Glória a Deus. As outras coisas que ele fez e que ele continua fazendo, é lucro. Porque eu tenho que amar a Cristo porque ele me salvou. Ele fez um sacrifício de louvor pela minha vida e pela tua vida. O Pai deu o que ele tinha de mais precioso, seu Filho único, seu unigênito Filho, para nos dar vida. E estando nós ainda mortos em delitos e pecados, ele nos amou. Nos amou primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu me lembrei de uma outra canção,
Não vou cantar não, viu, gente? Só coloquei aqui para eu lembrar de algumas coisas que eu acho interessantes. Tem uma que diz aqui: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. E a estrofe diz assim: ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. E uma outra, eu só peguei uma partezinha. Eu não conheço o teu rosto, mas eu te reconheço em todo lugar. Nunca toquei nas tuas vestes, mas eu sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia, porque eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Mas alguém sabe se ela é grave, se ela é aguda? Tem gente, eu vejo cada coisa que eu fico, meu Pai do céu, não, porque a voz do Senhor ela é meio feminina, ela é grave, ela é uma voz de... Aí a gente tem algumas, vem com voz de trovão. Ele pode vir com voz de trovão, mas ele pode vir com a voz de uma brisa suave. Eu não consigo viver sem você na minha vida. E aí o cantor disse, se não me engano é Marcelo Aguiar, que amor é esse que se move dentro de mim, me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Que seja essa a nossa realidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me estendi um pouco, peço perdão, mas eu gostaria de cantar. Cadê o pessoal do louvor? Cadê o pessoal do louvor? Eu dei o... Não, é o pessoal do louvor. Aí agora vem, coloca aí, ofereço minha vida a ti, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. É isso mesmo? Dá, né? Amém, então glória a Deus. Vocês podem cantar com a gente? Com eles. Vamos ficar em pé, gente? Ofereça esse sacrifício de louvor ao nosso Deus, aleluia. Que a gente possa adorar a Deus na beleza da sua santidade. Bendito seja o nome do nosso Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Salta